Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do 9º ano do Ensino Fundamental. PET de número 3, atividades da semana de número 2, que se encontram aí a partir da página 28 do nosso PET. Mas antes, quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. É claro, curta também o nosso vídeo, hein? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Nessa semana, nós vamos estudar as relações métricas em um triângulo retângulo. Atividade número 1 diz o seguinte, olha. Observe o triângulo retângulo ABC, mostrado na figura abaixo. Use as relações métricas para calcular a medida da altura H, da hipotenusa A e dos catetos C e B. Depois, calcule o perímetro e a área do triângulo ABC. Então vamos lá, pessoal. Relações métricas, eu coloquei aqui, olha. Nós temos um triângulo retângulo, olha. Ele é um triângulo retângulo. A partir desse ângulo de 90 graus, nós baixamos a altura. Eu coloquei aqui em pontilhado de vermelho, é a altura. Então eu tenho aqui várias medidas, né? O A é a medida da hipotenusa desse triângulo retângulo. O B e o C são os outros lados, né, que nós chamamos de cateto. E o H é a altura ali daquele triângulo retângulo. Beleza? Uma outra coisa, esse pedacinho aqui, olha, que faz parte da hipotenusa, eu estou chamando de N e esse aqui de M, beleza? E aí nós vamos criar ali as relações métricas desse triângulo retângulo. A primeira e mais conhecida é o Teorema de Pitágoras, que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Olha, hipotenusa ao quadrado é igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa é a mais conhecida, né? É a que a gente faz com mais frequência os exercícios. As outras, né, a gente usa um pouquinho menos, talvez não sejam tão conhecidas assim, mas também são relações extremamente importantes. Então vamos pegar aqui, ó, o C ao quadrado, ou seja, esse cateto C ao quadrado é igual o N vezes o A. Observa, olha, o que é o N, pessoal? O N, nós falamos que o N é a projeção do C. É como se fosse a sombra do C em cima da hipotenusa. Então, C ao quadrado é N vezes A. Pronto. Do lado de cá, o B ao quadrado é igual ao M vezes o A. Lembrando que o M aqui é a projeção do B na hipotenusa. Então, B ao quadrado é o M vezes o A. Uma outra relação métrica. A altura ao quadrado é igual M vezes N. A ordem não importa desse M vezes N, né? E aqui mais três e as últimas relações métricas aqui, ó. O A vezes o H, ou seja, hipotenusa vezes altura é igual cateto vezes cateto, ou seja, B vezes C. C, o cateto C vezes a projeção do B, ou seja, C vezes o M, é igual o B vezes o H, olha. E a mesma coisa acontece aqui, ó. O B vezes a projeção do cateto C é igual o cateto C vezes a altura. Então são relações aí que nós vamos aplicar nesses exercícios. Ele diz o seguinte, ó, use as relações métricas para calcular a medida da altura H. Vamos começar então aí, na ordem que ele pediu. O H aqui, olha. Observa que eu tenho algumas relações métricas aqui. Por exemplo, olha, H ao quadrado é M vezes N. Então, olha, eu já posso começar aqui por esse H, pessoal, olha. Então, ó, H ao quadrado vai ser o M vezes o N, ó. Ou seja, 18 vezes 32. Então, o H ao quadrado, 18 vezes 32 vai dar 576, ó. Para tirar esse quadrado daqui, é só fazer raiz quadrada do lado de cá. Então, o H é a raiz quadrada de 576. E a raiz quadrada de 576 vai dar 24. Pronto, ó. Lembrando que essas medidas aí estão em centímetros, né? Você vê aí pelo próprio desenho, né? Então aqui é centímetros. Então H é 24
centímetros. Pronto, já encontramos o H na ordem que o exercício pediu, né? Depois ele fala assim, ó, a hipotenusa A e os catetos B e C. Pessoal, a hipotenusa A aqui eu nem preciso me preocupar com essas relações aqui. Observe que a hipotenusa, o que é a hipotenusa, pessoal? É a soma aqui dessas duas projeções, olha. Então, a hipotenusa A ali vai ser o 18 mais o 32. Então, o A ali, ó, 18 mais 32, vai dar 50 centímetros. Pronto, já encontramos o A. Agora falta encontrar ali quem? Falta o B e o C. Então vamos lá, vou para o B agora. O que é o B? Observa, opa, eu estou colocando H. O B, que eu quero descobrir agora, eu posso utilizar ele aqui, ó. B ao quadrado é igual a sua projeção vezes a hipotenusa. Ou seja, B ao quadrado é igual a projeção do B é 32 vezes a hipotenusa, que é 50, né? Que é o A que nós acabamos de descobrir. Então, ó, B ao quadrado, 32 vezes 50 vai dar 1.600. Para tirar esse quadrado aqui, a gente coloca a raiz quadrada aqui. Então, o B é raiz de 1.600, quer dizer que o B é igual a 40 centímetros. Pronto, encontramos o B. Vou achar o C ali, vou usar a mesma relação. C ao quadrado é igual a sua projeção vezes a hipotenusa, ou seja, ó, vou usar essa relação aqui, tá bom? Professor, se eu já tenho o A, se eu já tenho o B, ó, já tenho o A e já tenho o B, eu posso usar o teorema de Pitágoras para encontrar o C? Também pode, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então assim, você tem outras opções para encontrar o C. Eu vou preferir usar aqui, ó, que é mais curtinha, né? Ó, C ao quadrado é igual à projeção dele, que é 18, vezes a hipotenusa A, que é 50. Então, 18 vezes 50. Então, C ao quadrado, esse 18 vezes 50 vai dar 900, ó. Para tirar o quadrado aqui, raiz quadrada de 900. Isso quer dizer que o C é igual a 30 centímetros. Então, encontramos aí todas as dimensões. A, B, C e o H. Aí ele diz o seguinte, olha, depois calcule o perímetro e a área do triângulo ABC. Vamos começar pelo perímetro. O que é perímetro, pessoal? Perímetro é a soma dos lados. Então, o perímetro, ó, perímetro vai ser o quê? Só somar os lados, somar o A mais o B mais o C. Ou seja, vai ser aqui, o A é 50, mais o B 40, mais o C, que é 30. Então vou colocar assim, ó, P de perímetro, tá bom? 50 mais 40 é 90. 90 mais 30 dá 120 centímetros. Aí ele pediu também para encontrarmos a área. Deixa eu separar aqui. Nós vamos fazer agora a área do triângulo. Como é que calcula a área do triângulo, pessoal? A área do triângulo, olha, é base vezes a altura dividido por 2. Quando eu uso nessa estrutura, só tomar cuidado, esse B aqui, olha, não é esse B aqui, porque esse B aqui é do cateto, né? Esse B aqui é do base. Eu vou até escrever assim, ó, base vezes altura. Beleza? Só para não confundir. Base vezes altura. E eu vou dividir por 2. É claro que num triângulo retângulo, uma outra maneira de calcular a área de triângulo retângulo é fazer cateto vezes cateto dividido por 2. Dá super certo, tá bom? Mas eu vou usar aqui na tradicional, base vezes altura dividido por 2. Então, ó, quem que é a base? Naquele formato ali, ó, a base é o A, ó. É o que tem embaixo aqui, ó. A base é o A, que é 50. Então vai ficar aqui, ó, 50 vezes, quem que é a altura? A altura é o H que nós descobrimos, né? Aqui, ó, 24. E o resultado divide por 2. Fazendo essa multiplicação, 50 vezes 24 vai dar 1.200
dividido por 2 vai dar 600. A unidade de medida, centímetros quadrados, hein? Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão número 2. Aplique o teorema de Pitágoras para encontrar a medida do cateto C no primeiro triângulo. No segundo triângulo, use as relações métricas para calcular a medida da altura H, as medidas M e N nas projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Confira se a soma das projeções correspondem à mesma medida da hipotenusa nos dois triângulos ABC. Depois, calcule o perímetro e a área do triângulo ABC. Então vamos lá, pessoal. Ó, tenho dois triângulos. Primeira coisa, nesse primeiro triângulo aqui, ele pediu para usar o teorema de Pitágoras. Tá aqui as relações métricas. Teorema de Pitágoras, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, nesse primeiro triângulo, pediu para usar o teorema de Pitágoras para encontrar o valor do C. Beleza? Ou seja, vou usar essa relação. Quem que é a hipotenusa? A hipotenusa é 10, né? Que é o maior lado de um triângulo retângulo. Então, ó, 10 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais C ao quadrado. E aí nós vamos descobrir o valor do C. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que vai dar 100. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64, mais C ao quadrado. Eu vou passar esse 64 para o lado de cá, ó. Tudo que muda de lado, inverte o sinal. Então vai ficar 100 menos 64 é igual a C ao quadrado. 100 menos 64 dá 36, que é igual a C ao quadrado. Para tirar esse quadrado aqui, pessoal, é só fazer raiz quadrada de 36. Então, o C é a raiz quadrada de 36, quer dizer que o C é igual a 6. A unidade de medida, né, ó, aqui é centímetro, centímetro, então 6 centímetros. Então, fizemos o que o problema pediu. Aplicamos o teorema de Pitágoras para encontrar o valor do C no primeiro triângulo. Pronto, primeira parte resolvida. Aí ele diz o seguinte, olha, no segundo triângulo, use as relações métricas para calcular a medida da altura H e as medidas M e N nas projeções. Então vamos lá. A altura H é aqui, ó. Eu quero descobrir essa altura H. Quanto que vale esse lado aqui, pessoal? Esse lado aqui é a hipotenusa, é 10, né? Porque é o mesmo triângulo, olha. Triângulo ABC, lado 8. Lado 8, observa que esse lado 8 aqui, ó, é de frente com o ângulo beta. Então, 8 de frente com o ângulo beta. Esse lado C aqui, nós encontramos que é 6, e aqui também é 6, ó. O 6 de frente com o ângulo alfa. Então, ângulo alfa é o C, que é 6. Automaticamente eu já sei que esse lado BC aqui, ó, é o lado aqui, ó, é o 10. Então eu já sei que aqui é 10. Beleza? Então, ó, e aí eu vou encontrar o H. Como é que eu posso encontrar? Vou usar essa relação métrica aqui, ó. A altura vezes a hipotenusa é igual a cateto vezes cateto, ou seja, 10 vezes H, ou seja, a altura vezes a hipotenusa, ou seja, 10 vezes H, é igual a cateto vezes cateto, é igual a 8 vezes 6. Então, ficou aqui 10H, 8 vezes 6 é 48. O 10 que está multiplicando passa dividindo, então o H é 48 dividido por 10. Quer dizer que o H é 4,8 centímetros, né? Ó, unidade de medida, centímetros. Encontramos o H. Agora nós vamos encontrar o que? Ó, depois que pediu o H, pediu as projeções M e N. E aí ele coloca pra gente, ó, esse pedaço aqui, ó, ele chama de M. E esse pedacinho aqui de N, ó, N e M. Como é que nós vamos descobrir essas projeções M e N? Vamos começar aqui pelo M. O 8 ao quadrado é igual à sua projeção vezes a hipotenusa. Vou usar essa relação métrica aqui, olha. Ó,
C ao quadrado é N vezes A. Ó, C ao quadrado é N vezes A. O importante, pessoal, é que vocês entendam. Um cateto ao quadrado é sempre igual à sua projeção vezes a hipotenusa. Então eu vou pegar esse cateto 8, ó. 8 ao quadrado é igual à projeção, esse lado aqui é o M. M vezes a hipotenusa, que é 10. 8 ao quadrado, 64. 10 vezes M é 10M. O 10 está multiplicando, passa dividindo. Ao passar dividindo, vai ficar assim, ó. M é 64 que divide 10. Vai dar 6,4. É só andar com a vírgula uma casa para a esquerda, quando eu divido por 10, né? Centímetros, né? Pronto, encontramos o M, ó. 6,4 centímetros. Tranquilos? Agora vamos pegar aqui o N, que é essa projeção do cateto 6 aqui. Mesma coisa. Cateto ao quadrado é igual à sua projeção vezes a hipotenusa. Então, ó, 6 ao quadrado é igual à projeção dele, N vezes a hipotenusa, que é 10. Projeção N, a hipotenusa é 10. Então vai ficar aqui 36, 10 vezes N é 10N. O 10 está multiplicando, passa dividindo. Então N é igual a 36 dividido por 10, o N é igual a 3,6 centímetros. Ele pediu para você verificar se a soma das duas projeções é igual à hipotenusa. Ele pediu para você usar a relação métrica, usamos a relação métrica. Depois ele pediu para você somar isso aqui, ó, 6,4 mais 3,6, ou seja, 6,4 mais 3,6 para ver se dá 10. E realmente vai dar, ó. Não tem dúvida que vai dar certo, ó. 6,4 mais 3,6, 6 mais 4 é 10, vai 1. Coloca a vírgula, né? Tem uma vírgula aqui. 3 mais 6 é 9, mais 1, 10, ó. 10,0, posso tirar esse zero aqui, pronto, é 10. Ok? Então nós usamos a relação métrica das projeções e encontramos cada uma das projeções. E a soma dessas projeções tem que dar a hipotenusa. Aí ele diz o seguinte, olha, depois calcule o perímetro e a área desse triângulo ABC. Então é só o tempo de eu apagar aqui para a gente poder finalizar essa questão, calculando perímetro e área. Finalizando aqui, pessoal, perímetro. O que é o perímetro? É a soma dos lados, né? Então o perímetro, eu vou somar os três lados. 8 mais 10 mais esse lado aqui que nós encontramos, que é 6, né? Que é a mesma coisa aqui, ó. Então, ó, perímetro 8 mais 10 mais 6. Somando aqui, ó, 8 mais 10 é 18, mais 6 dá 24 centímetros. Agora, a área de um triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Como aqui é um triângulo retângulo, você pode também fazer cateto vezes cateto, dividido por 2. Dá super certo, hein? Então, a área, ó, base vezes altura, eu vou usar o tradicional base vezes altura. Quem que é a base? Aqui, ó, é 10. Então, 10 vezes a altura. A altura nós encontramos, né? É 4,8, ó. 4,8 e o resultado divide por 2. 10 vezes 4,8 vai dar 48. Dividido por 2 vai dar 24. Unidade de medida, hein? Centímetros quadrados. Eu falei com vocês que vocês poderiam fazer também cateto vezes cateto e dividir por 2, né? Seria 6 vezes 8 é 48. Dividido por 2, 24. Tá bom? Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão de número 3. Um terreno rural, como mostra a figura, será construído uma estrada em sua diagonal. Sabendo que as dimensões dos lados desse terreno retangular são de 150 metros e de 80 metros, determine, letra A, o comprimento da estrada que corresponde ao valor de x em metros. Então, pessoal, eu tenho um terreno aí que ele fala que é retangular. Na letra A eu quero saber aqui o comprimento da estrada x. Pessoal, se esse terreno é retangular, dá uma olhadinha aqui, ó. Ele foi dividido em dois triângulos retângulos. E se é um triângulo retângulo,
Para eu encontrar esse x aqui, ó, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Então, para responder a letra A aí, ó, vou usar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a 80 ao quadrado mais 150 ao quadrado. Vamos fazer esses dois quadrados. Ó, 80 ao quadrado dá 6.400. 150 ao quadrado vai dar 22.500, que é 150, né? Vezes 150. 22.500. Então, ó, somando esses dois, 6.400 mais 22.500 vai dar 28.900. Para eu tirar esse quadrado aqui, é só aplicar a raiz quadrada aqui. Então quer dizer que o x é a raiz quadrada de 28.900 e a raiz quadrada de 28.900 vai dar 170. Aí você fala assim, professor, como é que eu faço raiz quadrada de número grande? Eu vou deixar aqui, ó, no final desse vídeo, eu vou deixar um card mostrando como é que se faz isso, tá? Eu fiz um vídeo falando justamente sobre raiz quadrada de números grandes, tá bom? Aí lá no final do vídeo vai ficar ele, você clica nele, que você vai ver. É um macetinho muito legal, tá bom? Então, ó, o x é 170, unidade de medida, ó, não esqueça, hein? Metros, viu? Aqui é metro, aqui é metro. Então, encontramos o valor do x e responde aí a letra A. Na letra B diz o seguinte, olha, qual que é a área total do terreno aí? A área total desse terreno, pessoal, eu tenho aí a área de um triângulo, né? A área de um retângulo, perdão. Porque já que eu quero a área total, eu tenho a área de um retângulo. Então, para eu fazer a área total, letra B, ó, a área total vai ser justamente o quê? Como é que calcula a área de retângulo? Base vezes altura, ou comprimento vezes largura, né? Ó, é 150 vezes 80. Então, essa área total, 150 vezes 80, vai dar 12.000. 12.000. Unidade de medida é metro. Como eu estou falando de área, metros quadrados. Pronto. Respondido a letra B. Na letra C, ele diz o seguinte, olha, o perímetro de apenas um lado triangular do terreno formado pela diagonal x. Então agora eu quero o perímetro, porém eu quero o perímetro de apenas um lado. Ó, pensa aqui, pessoal, vou fazer só ele aqui, ó. Aqui eu já sei que é 150, aqui eu já sei que é 170 e aqui é 80. Eu quero o perímetro apenas de um triângulo. Perímetro é a soma dos lados. Portanto, eu vou somar 80 mais 150 mais 170. Essa somatória vai dar 400 unidades de medida, metros. Então, o perímetro de apenas um lado triangular, ou seja, apenas de um triângulo ali, é 400 metros, hein? Não é metros quadrados, porque aqui é soma de lado. Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão número 4. Qual o valor do x no triângulo a seguir? Então eu tenho esse triângulo ali, pessoal. É um triângulo retângulo, olha. Retângulo. Eu quero descobrir o valor do x. Observe que o x ali é um cateto. Quais informações eu tenho? Eu tenho esse cateto que mede 15. Eu tenho a projeção desse cateto, porque o 9 aqui é só esse pedacinho. Esse pedacinho aqui é a projeção do 15, tá bom? A projeção é como se a gente falasse da sombra. A sombra do 15 na hipotenusa é 9, que é a projeção do 15. E o 12 é a altura. Como é que eu vou descobrir o x? Nós vamos usar relações métricas de um triângulo retângulo. Qual relação eu vou usar? A partir das informações que eu tenho. Eu vou pegar aqui, olha, cateto x vezes a projeção do 15, ou seja, ó, x vezes a projeção do 15 é igual ao 15 vezes a altura. Pronto. X vezes a projeção do 15 é igual ao 15 vezes a altura. X vezes 9 é 9x. 15 vezes 12 vai dar 180. Quero descobrir o valor do x? Passo 9 dividindo. Então vai ficar 180 dividido por 9
x 18 por 9 dá 2, né? Coloco o zero aqui, pronto. 20 centímetros. A alternativa correta aqui, ó, letra B. Tranquilos? Qualquer dúvida coloca nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço, Deus te abençoe, ó. Tchau!